Olá, meu nome é Fernanda Gonçalves e visando simplificar o direito militar, eu quero abordar a questão da não inclusão do nome em lista. Esta conduta é um crime militar? A resposta é afirmativa. Este crime está previsto no capítulo 6 dos crimes contra o dever funcional, do título 7º dos crimes contra a administração militar, do livro 1 dos crimes militares em tempo de paz do Código Penal Militar. Determina o artigo 323, deixar no exercício da função de incluir, por negligência, qualquer nome em relação ou lista para efeito de alistamento ou de convocação militar. A pena prevista é de detenção até 6 meses. A objetividade jurídica deste crime, o bem jurídico que é protegido pela norma penal militar, é a administração militar. O sujeito ativo é o militar ativo ou inativo, federal ou estadual, bem como o civil. Lembrando que o civil, ele somente irá responder perante a justiça castrense se ele estiver em concurso de agentes com os militares das Forças Armadas, visto que somente a Justiça Militar da União realiza julgamento de civis. A Justiça Militar dos Estados não o faz em hipótese alguma. O sujeito passivo é a instituição militar por meio de sua administração. Este crime ele pode ser classificado doutrinariamente como sendo um crime impropriamente militar. Os crimes impropriamente militares são aqueles que estão previstos tanto na legislação penal comum quanto na legislação penal militar, ainda que com redação um pouco diversa, e admite sua prática através de civis. Ele é um crime culposo. O tipo penal, ele elenca qual espécie de culpa, que no caso é a negligência. Ele é um crime omissivo. O próprio tipo, o núcleo do tipo é deixar. Sendo um crime omissivo, ele não admite a tentativa. E é um crime de ação penal pública incondicionada. A consumação, ela irá ocorrer com a apresentação da lista ou relação de convocados ou alistados sem o nome que lá deveria constar. Guilherme de Souza Nutti, ele defende em sua obra que este tipo penal militar, ele é inconstitucional. Nos dizeres do doutrinador, trata-se, na verdade, de uma forma de prevaricação culposa, não necessitando de tipo autônomo. Considerando-se o princípio da intervenção mínima, a negligência do funcionário ao formar a lista, a relação de alistados ou convocados, deveria situar-se apenas no âmbito administrativo. Não há sentido algum em transformar a conduta em delito. Apesar do entendimento que agora eu citei, não há nenhuma declaração de inconstitucionalidade ou não recepção do tipo penal militar pela nova ordem constitucional. Portanto, o tipo penal militar encontra-se em vigor. Algumas questões, elas são interessantes quando do estudo deste tipo militar. Primeira questão, a quais processos o crime se relaciona? A não inclusão de nome em lista está relacionado somente a 2 processos, que é o alistamento ou a convocação militar. Se eventualmente o agente deixar de incluir um nome na lista que não seja nestas 2 listas, a sua conduta será atípica. Segunda questão, alistamento é sinônimo de convocação? A resposta é negativa. O alistamento está relacionado com a regularização da situação militar do brasileiro. A Lei 4375, de 17 de agosto de 1969, determina em seu artigo 13, parágrafo único, para fins de seleção e regularização da sua situação militar, todos os brasileiros deverão apresentar-se no ano em que completarem 18 anos de idade, independentemente de editais, avisos ou notificações, em local e época que forem fixados na regulamentação da presente lei, quando serão alistados.
A convocação por seu turno também está tratada na Lei do Serviço Militar, mas regulamentada no artigo 16. Serão convocados anualmente para prestar o serviço militar inicial nas Forças Armadas os brasileiros pertencentes a uma única classe. A terceira questão que deve ser abordada: este crime ele é praticado em qual âmbito? Somente perante as instituições militares das Forças Armadas. Não há que se falar neste delito para as instituições militares dos estados e do Distrito Federal. Sendo assim, a competência para julgamento é somente da Justiça Militar da União. Essas eram as considerações que eu tinha para fazer acerca do tipo penal militar de não inclusão de nome em lista. Convido a todos a me seguirem no YouTube, no canal Simplificando o Direito Militar. Desejo a todos bons estudos.